Aí, pessoal, estamos chegando aí, Filosofia da Graça, hoje com uma convidada muito especial, gente, muito especial. Daniela Fernandes, educadora, professora, administradora, empreendedora, muitas coisas aqui para falar, uma experiência adquirida muito grande e uma profissional de destaque aqui na nossa comunidade, no mundo empresarial e empreendedorismo, na qual hoje a gente vai ter uma conversa maior aí. Seja muito bem-vinda, Daniela. Eu que tive essa oportunidade da vida. Na vida de um professor tem coisas muito importantes e muito legais, né? Tu conhece a pessoa, né? E depois ela aparece na tua frente, né? Com aquele primeiro sonho realizado, tá? E essa é a nossa comissão de professor. Hoje tu está vivendo isso, já sabe, né? A nossa comissão, né? O vendedor, quando vende, recebe um dinheiro em comissão. O professor, né? Quando ele passa um conteúdo, ele recebe vida, recebe a pessoa, né? E tu está aí, jovem, no mundo profissional, empresarial, a nossa cidade aí, Gravataí, muito orgulhosa da tua pessoa, por tudo que está acontecendo. O pessoal aí está ouvindo e vai ver hoje. Gratidão. É muito lindo. Seja bem-vinda. Então, vamos iniciar primeiro, depois a gente vai conversar o resto. Perfeito. Gratidão, grata pela oportunidade, e é sempre bom revê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente se encontrou na universidade na época. Sim. Né? Aquela jovem. Um olhar forte, assim, né? E na aula a gente não sabe, né? Quem é, qual o sonho, o que pensa, né? Curso de administração, sim. Olha aí, 17 anos, 18, por ali. 17 anos. 17, olha só. Entrei na faculdade com 17. Pois é. E veio aí estudar, fazer a sua graduação, né? Você morava em Gravataí, veio da onde? Então, eu sou Vamos iniciar do começo. Então, vou começar a contar desde o dia que eu nasci. Olha aí. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Aí meu pai, na minha primeira infância, né, resolveu se mudar para Gravataí. Né? Continuei com várias funções em Porto Alegre, minha família, né, reside em Porto Alegre. E comecei aqui mesmo, de fato, o meu ensino superior, né, na universidade, na UBRA, na qual eu tive o privilégio de lhe conhecer, né, já no primeiro semestre de universidade. E eu sempre tinha dúvida que eu ia realizar. Eu me formei em técnico em química e passei em farmácia jovem. Aí meu pai disse: não, tu vai fazer administração. Tu passou também administração, vai fazer administração porque é só um turno e é o que eu tenho condições de pagar, né? Depois que tu tiver o teu emprego, tu vai pagar, né, o curso que tu quiser, mas agora, né, enquanto tu for menor, vai fazer o que eu, né, tô te orientando. Certamente. E acabei, né, com essa orientação dele e, né, não vou nem dizer por fim, né, por começo, né, foi uma escolha muito bacana para mim. Então, essa orientação eu vou ser sempre grata a ele também. Porque no início a gente se sente contrariada, né? Sim. Mas eu digo, eu sou muito grata também por eu ter tido, né, o meu pai como orientador nessa fase tão importante que é a escolha profissional. Verdade. Aí entrei na faculdade no primeiro semestre, tive, né, a oportunidade e o prazer em lhe conhecer, né, e saber que hoje, mais do que nunca, que a gente é uma construção de todas as pessoas que a gente vai conhecendo na vida.
E esse privilégio eu sempre vou falar que eu tive, né, vários mestres na qual eu aprendi muito e continuo aprendendo, que a vida é isso, né? A gente aprende todos os dias. Hoje tenho o privilégio de também estar do outro lado, né, procurando contribuir com o conhecimento, né, dos alunos, mas, né, aquele ditado que a gente é mestre e aprendiz, né, sempre, Claro. Ele é fato, né? Não tem como O maior questionar. processo de aprendizagem é quando a gente ensina. Sim. Já havíamos conversado sobre isso. É verdade, é verdade. Naquela época você veio aí para a graduação, você já trabalhava assim? Era estagiária? Não, assim? Eu não trabalhava ainda, eu era menor. Aí eu lembro que eu entrei na faculdade e tinha um mural que tinha algumas vagas de trabalho. E eu sempre ria, assim, porque a minha mãe não queria que eu trabalhasse, achava que eu era muito nova, que eu tinha que focar os estudos. E meu pai já pensava... Né? Mãe. O meu pai já pensava assim, nasceu, já pode trabalhar. Meu pai tinha essa visão, ainda tem, eu acho. E eu sei que eu vi, né, o anúncio, né, de uma vaga, né, no banco. E olha, só que ali dizia, né, que tinha que ter 18 anos. E eu ainda não tinha feito 18. Eu, né, faria no dia 29 de junho. Ó. Meu aniversário é 29 de junho. Ontem fez um mês que eu fiz aniversário. Aí eu sei que finalizou o semestre, né? Eu completei 18 anos. E aí a minha mãe foi junto comigo no CIE para fazer o cadastro, né? A gente foi lá em Porto Alegre para fazer o cadastro. Nessa época eu estava morando em Gravataí. E eu sei que passou, acho que uns 2 dias me chamaram, né? E a minha mãe foi pensando, ela não vai ser chamada, ela é muito novinha e tal. E aí eu sei que 2 dias depois me chamaram. Aí eu pedi para minha mãe para eu ir, né? Claro. E para ela me levar. Aí ela disse... vão levar minha filha pro mundo. Aí ela disse, não, eu não vou te levar, né? Tu vai trabalhar, agora tu vai sozinha. Olha! Ela me deu... Mas ela achando que eu não ia querer, né? Mas eu fui. Aí ela estava, vou te dar um dinheiro pro lanche, né? Se tu ficar com fome e tal, mas vai lá. Aí eu sei que eu fiz a seleção pela manhã e naquela época não tinha celular, né? Era telefone analógico. Eu fui, né, num telefone público e liguei para mim, ó, eu não vou almoçar em casa porque eu fui selecionada para a seleção da tarde. E o que aconteceu? Né? Saí de lá já com emprego no banco. Que maravilha. Então, assim, né, mesmo eu sendo, né, tendo essa primeira formação em técnica em química, no ensino médio, cursando administração, eu tinha, né, querendo fazer farmácia, né, e tinha esse segundo plano da administração, eu tinha e tenho ainda, né, muito forte na minha vida exemplos de família. Né, que são pessoas que também são muito importantes para mim, que deixaram legados, que trazem legados, que fortalecem legados. Então, venho de uma família, né, o meu pai empresário, no sentido, né, não glamuroso, mas era aquela pessoa que era muito determinada também, veio de uma família humilde, mas, né, sempre lutando e conseguindo dar, né, o necessário para que a gente pudesse ter uma vida digna. E minhas tias, né, por parte da minha mãe, bancárias, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né, e eu sempre tive essa influência, né, então eu digo, aí quando eu fui fazer administração, né, eu pensei, tá, se eu for fazer administração, então talvez banco seja né, uma oportunidade, e foi, né, então na minha primeira entrevista de emprego eu já fiquei, e fiquei por bancária aí por quase 2 décadas. Olha, né? Só. Que beleza. Só que, né, depois de um certo tempo, eu fiz a graduação, me formei em administração, fiz especialização. Sim. E aí uma professora na universidade, que também é conhecida sua, que é a professora Adi, né, eu estava fazendo uma disciplina eu estava fazendo uma disciplina de gestão de pessoas e apresentei um trabalho e ela pediu para que eu ficasse, né, assim que os alunos saíssem da sala, que ela queria conversar comigo. Olha aí.
A professora Adi. Com as suas conversas. É. Mas ela ajudou muita gente. Sim, eu sou muito grata. Muito grata a ela. Aquela simplicidade, aquele jeito dela. E aí ela conversou comigo, ela assim, Dani, tu já pensou em ser professora? Imagina, eu assim, ó, com o banco até aqui, né? Porque todo mundo pensa que o banco, né? Quem é bancário trabalha ali das 10 às 16, que nada, né? A gente trabalha das 8 às 18, né? Continua trabalhando sábado e domingo dependendo da também. função, é 24 Sim, horas. Agora, mais do que nunca. Mais do que nunca, claro. E aí eu pensando, como é que eu vou conseguir encaixar isso? Mas aí, ao mesmo tempo, né, eu me remeti à infância, né, na qual eu brincava muito de professora. Né? Meu pai, né, na função dele, tinha muito giz em casa, e eu saía com aquele giz riscando nos portões, nas estantes, nas paredes e tudo, até que um amigo dele, que era marceneiro na Sojipa, fez um quadro negro para mim, aí meu pai colocou lá, bem grande, aí eu escrevia. Então eu dava aula para ele, pro cachorro, para as bonecas, para os vizinhos, e era assim. E quando ela falou aquilo, eu falei, olha, professora, não tinha pensado, mas, né, eu acredito que faça sentido. Aí ela disse, então termina a tua especialização que eu vou conversar contigo de novo. E assim foi. Eu estava terminando a especialização, aí ela me conversou, participei de uma banca, né, de seleção, e isso já, né, dura lá desde 2008, então nunca mais consegui, né, largar a docência, porque é uma troca que ela é muito bacana. E eu senti isso, né, com muito prazer na minha vida acadêmica, né, como discente, né, na qual eu vi, né, o quanto é importante o desenvolvimento do ser humano, né, principalmente quando a gente tem pessoas qualificadas para nos ajudar, né, nessa transformação. E o quanto é legal a gente trazer esse legado que recebeu e poder contribuir também, né, para quem está passando por essa transformação. Então, isso é muito legal. Você falou em banco, na minha época também, principalmente, o banco era a segunda maior escola. Ele ensinava a vida financeira, né? Passava para a gente assim, uma disciplina. Eu fui bancário e foi graças ao banco que eu saí do interior e me transferi para Porto Alegre para estudar, por causa do banco. Mas se ele tem essa importância, pelo menos na minha época, tinha que ser transitório, era algo efêmero, não era permanente, né? Então a gente aprendia e depois lançava o voo da águia lá ia embora para o mundo. Aconteceu comigo também, né? Então, e muita gente passou por essa escola. Eu chamo de escola, com né? certeza. E trabalhei como consultor, palestrante, assim, para banco, e eu acho importante. Claro, eu brincava muito, né? Que eu precisava ter mais de 24 horas, porque era incrível. Quanto mais horas eu tinha disponível, mais o banco queria. Nem o Unibanco 36 horas existe mais. Não. Então a gente brincava muito com isso. Legal, muito bem. Até hoje pela manhã eu precisei ir na caixa, aí eu fui atendida pela Rosa, né, a gerente, e eu fiquei muito feliz, né, em receber também um atendimento muito bacana. E eu lembro que eu sempre ganhava premiações assim por relacionamento, por manter mais clientes, enfim, e não foi um desprazer para mim, né, voltar ao banco como correntista. Fui muito bem atendida. Né? Isso é legal. E saber que é daqui, né, do nosso município. Verdade. Porque é necessário, né, que os consumidores, né, que a comunidade em si tenha essa prestação de serviço com qualidade, né, que as pessoas saibam oferecer também esse serviço de qualidade, né? Então fica esse viés aí. E aí, então, depois do banco? Aí eu trabalhei simultaneamente, né, no banco, eu continuei no banco e dando aula. Sim. Aí eu fiquei. Docência. Foram 2 décadas aí de banco e nesse, né, trabalho junto ao banco também universidade. Então comecei trabalhando na Ubra, fui convidada para trabalhar no Senec,
agora, né? Mas antes disso, eu comecei a trabalhar na Ubra, na IERGS, na FAC. Isso mesmo. Isso, e atualmente agora, né, trabalhando no Senec também, que vem aí com várias novidades, né, para os próximos dias. E que legal. É a universidade presencial aqui no município também, porque muitas, né, migraram para a modalidade de ensino à distância, na qual eu também aprecio muito, né, mas o Senec, com essa forma presencial, vai estar muito mais aí próxima da comunidade, né, tanto com a representação da diretoria, como com os alunos. Então, aguardem novidades. Que maravilha, olha só. Está bem bacana o projeto. Muito bom, muito bem. Então, aí... Então, foi simultâneo, né, o banco e as universidades. Aí, também, nesse meio tempo, aí fiz, né, intercâmbio, fui para o Canadá, sempre nos períodos, né, de férias acadêmicas. Fui para Vancouver, né? Depois fui para a Europa também. Foi 6 meses? Sim. Aí depois fui para a Europa, aí Portugal, Itália e França. Agora vendo as imagens aí das Olimpíadas também me dá uma saudade. Mas sempre é bom voltar, né? Voltar com a cabeça mais aberta e a gente trazer muitas coisas que a gente aprende. Eu não vou dizer, né, que não tem muitas coisas no país que eu discordo ou que... Mas, enfim, né, a gente aqui como educador também tem que pensar o que a gente pode fazer para melhorar. Né? A gente tem que estar de acordo com a nossa missão, com a nossa visão e com os nossos valores. Não vou dizer que eu não reclamo, né? Perdão, né? Que diz que quem reclama, clama 2 vezes, né? Mas eu acho que o principal é isso. A gente vê que tem problema, mas pensar como pode solucionar. E o mais legal é que a gente... né, que defende essa questão de sermos agentes transformadores, que a gente também aí tem uma equipe grande que pensa da mesma forma e que consegue contribuir, né, com essa transformação. É verdade, é verdade. Sabe que o nosso projeto ali, aquele projeto da Capacita, o Rafael Escovavó e eu, a gente tinha esse sonho de ajudar o aluno da escola pública, né, a chegar na universidade. Porque eu sempre pensei que o problema não era chegar na universidade, o problema estava na consciência ou na cultura. Né? Entende? Eu não tenho o percentual certo, mas é enorme o percentual de alunos que já no ensino médio não quero saber da universidade. Infelizmente. Então, eu tinha esse sonho, encontrei o Rafael como parceiro, e a gente pensava assim, não vamos alugar uma sala para fazer um curso para isso. Nós precisamos a autorização de uma universidade para esse curso funcionar dentro da universidade. Como professor de filosofia, eu sempre pensei isso, inspirado aí em Aristóteles, né, que nós somos e viemos do meio, então o meio acadêmico vai fazer. E, de fato, aconteceu com alguns e continua acontecendo. Né? O projeto continua. Sim. Tá? Mas o que eu gostaria de te perguntar, assim, nessa área, né? O que você, aproveitando o podcast, diria para um jovem que nesse momento está nos ouvindo, certo? Em relação à graduação, em relação a continuar o seu estudo, a se tornar um profissional como você hoje. Está aí o resultado. Valeu a pena? Claro que valeu. O que você diria para esse jovem hoje? Então, o que a gente percebe no cenário, né? Que a gente vive hoje, né, com jovens de uma geração que está bem acelerada, que são mais imediatistas, que descobriram outras formas, né, de ganhar dinheiro, né, que não fosse pelo caminho, né, da educação.
Só que eu ainda mais conservadora, né, e afirmo isso, que a gente tem que rever, né, situações, porque a tecnologia, ela está aí, Claro. e ela vai mudar, né? A única coisa certa é que ela vai, né, que vai mudar constantemente e que a gente precisa desenvolver não só essas hard skills, mas também as soft skills, que é a parte comportamental, Claro. para que a gente siga, né, evoluindo. Então eu, né, sou a prova viva disso, que a educação revoluciona, que a educação ela não só nos tira, né, da zona de conforto, como ela amplia essa zona de conforto, ou seja, quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce, mais a gente evolui, e isso contagia, né, o meio em que a gente vive. E falar que, né, o estudo é o caminho, né, o aprender, né, o aprender a aprender, né, e o aprender a saber fazer é muito importante. E isso é contínuo. Então, não é só fazer o ensino médio, ou não é mais como nossos pais diziam, né? Ah, estuda que tu vai ter um futuro garantido. Hoje é mais do que isso. Além de estudar, né, a gente tem que ir aprimorando outras competências, né? E sempre se desenvolvendo. E esse é um caminho. Então, tem muita gente que diz, ah, mas fulano lá, né, não estudou, não teve nem ensino fundamental e é bilionário. Acontece. Mas olha quanto por cento é da população mundial que isso acontece. Né? Então, eu nem cito, claro que existe. Mas às vezes os alunos questionam, né? Aí um dia eu sei também que eu estava dando uma aula de perspectivas profissionais e comentando isso. Né? De, quanto é o salário de quem trabalha, né, com ensino médio? Né? Ou ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, graduação, pós-graduação e tal. Aí eu falando o quanto era importante. Aí eu sei que eu estava trabalhando, né, num outro estabelecimento e eu estava sentada assim no meio da loja precificando, assim, né, eu, com uniforme e tudo precificando. Aí chegou um aluno, me olhou assim que não entendeu a situação. Aí eu perguntei a ele, professora, a senhora aqui? Aí eu falei, para ver como essa loja, né, ela é exigente. Olha aí, exatamente. E eu digo assim, ó, e aquilo, o que nunca, né, a gente vai se arrepender é de aprender, é de estudar. Isso nunca ninguém vai nos tirar. Isso meu pai sempre dizia, né? Embora ele não tivesse muito conhecimento, né? Assim, ele defendia isso, a minha mãe também. Que é isso, isso é algo que nunca ninguém vai nos tirar. Claro. E é isso que nos impulsiona, né? Isso que dá liberdade de a gente pensar de várias formas o maior e poder agir. É em cada um, né? E isso uma coisa que eu sempre digo assim, ó, se eu não investir em mim, quem vai investir? Né? Eu falo para os alunos isso, se tu não investir em ti, quem vai investir? Né? Então, claro. Aquilo, a gente até é uma redundância a gente falar isso, né? Porque a gente está no meio acadêmico, sabe o quanto é isso importante, e se a gente não soubesse e não tivesse essa compreensão, né? Essa consciência, certamente a gente também não estaria nesse meio, né? Mas eu sei que eu sou, né, uma construção desse meio, e eu vejo, né, o quanto eu influencio também, né, no meio de tantos discentes aí que hoje já estão no mercado, né, após a formatura, e fazendo a diferença também. E saber que o senhor... Desculpa, professor. Que tu participou desse processo na minha vida e que esse legado que ficou comigo, né, eu levo junto e ele, né, através de mim, né, o seu legado deixado para mim, eu repasso, né, para tantos outros. A gente é um multiplicador da ideia, sei lá, desenvolvedor, e eu sempre gostei muito da filosofia por causa disso. Né? Filosofia, eu tenho uma grande dificuldade isso eu descobri com 50 anos. E, na verdade, a minha dificuldade sempre foi em trabalhar em algo sistemático, assim, né? Mesma coisa, cumprindo aquele horário, fazendo a mesma coisa e tal. Depois de ter investido uma vida nisso e tal, eu descobri que eu me sentia muito melhor, era muito mais feliz. E até nisso eu busquei na filosofia, porque a filosofia não dava aula para o mesmo curso. Né? Todos os cursos que tinham filosofia e que eu tinha horário, eu passava por uma experiência. Então, eu passei por experiência da área da saúde,
né? Ciências sociais, jurídicas, educação, né? Eu passei por tudo que eu consegui. Em termos de horário foi muito bom. Naquele primeiro semestre eram vários cursos juntos, né? Administração, Sim, direito. sim. Então isso também é muito legal. Hoje praticamente não tem mais filosofia na universidade, né? O país chegou à conclusão que para que filosofia? Filosofia é para pensar, para que pensar, né? Já está tudo pensado, é só tocar. Essa é uma... A área de humanas, né, se prejudicou nesse sentido, por quê? Para que ter senso crítico, Até né? Não sei, é verdade. Para que ter senso crítico? Isso aí crítico? é um problema. Grande. Mas não quero criar uma discussão aí, porque eu não posso perder esse tempo. Né? Não, legal é a gente ter essa consciência, claro, né? E também, né, alertar, né, as pessoas aí com quem a gente conversa, os alunos, enfim, dessa questão, né? Senso comum versus senso crítico, né? Verdade. Por qual eu vou ser conduzido. Claro. Né? E saber versus sabedoria. Com certeza. Você falou que o teu pai não estudou tanto. Então, ele não tinha lá uma graduação em desenvolvimento intelectual, tal, acadêmico. Mas o que primou na sua vida, sabedoria. Ele soube conduzir, fazer e transformar. Tem uma experiência, assim, é capaz de lembrar agora, assim, de uma hora para outra, uma experiência de um acadêmico teu, entende? Que chegou com alguma indagação e depois você já percebeu ele lá mais adiante, cumprindo, fazendo, se desenvolvendo. Tem uma experiência? Tenho. Até porque, assim, ó, eu também comento isso, né? Eu digo, olha, a questão da etiqueta empresarial, que eu digo, sempre tem alguém nos percebendo, né? Exemplo da professora Di. Né? Quando que eu ia imaginar que, né, nas ações que eu tinha, ou de ser dedicada na aula, ou, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho desde a minha infância. Eu dancei em CTG, declamava, né? Sempre tive envolvida, né, com essa questão e uma liderança muito natural, né, que foi aprimorada aí com o decorrer do tempo, mas já vem de criança. E eu sempre digo isso, né? A vida é um Big Brother, a gente está sempre sendo observado. Confirmação, professora Di, né? Recebi uma grande oportunidade que, né, mudou a minha vida para melhor, no sentido de autorrealização. A gente estava conversando ali, né? Então já vem Maslow aí para a gente pensar nas necessidades humanas. Então chegou na autorrealização. E eu falo isso, quando tiver no transporte público, não fala mal da tua empresa. Né? Quando tiver no elevador, também não fala, vê o que tu pode aprender. Para que, se tu não está legal nesse lugar, né, que tu possa buscar, mas que tu te desenvolva para isso. E aí, como a professora Di deu esse exemplo, eu também estou sempre em sala, né, de aula cuidando isso. Aí eu sei que surgiu uma oportunidade de trabalho e eu tinha uma aluna que ela era muito aplicada, era aquela aluna que a gente lançava as enquetes, ela estava sempre respondendo, né, fazia um trabalho, ela era a primeira a entregar. Então, eu percebia que ela tinha prazer em estar aprendendo. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho e eu sabia que ela não estava trabalhando ainda. Eu digo, nossa, vou convidar essa aluna para participar da seleção. E ela, né, passou na seleção. Né, foi eu que recrutei e selecionei, mas ela tinha, né, na minha visão, todas as competências. E ela começou num setor baixo, né? E eu falei, olha, com as tuas competências eu acredito que tu vai chegar num patamar, né? E hoje ela está como gerência, né? Já está na gerência dessa instituição. Então isso é legal, né? Saber que a gente também tem que ter essa visão, né? A nível tanto docente para discente ou ao contrário, porque o que ela me respondeu? Até agora ela já se formou, vai fazer já quase 10 anos. E ela me mandou uma mensagem, agora há poucos dias atrás, com uma foto da turma, né?
e dizendo Que que ela bacana. era muito grata, né, por mim, por tudo que eu ensinei, que eu era uma maravilhosa Isso professora. E eu aí. falei para ela assim, olha, isso só foi porque tu foi uma excelente Claro. aprendiz. É. Eu nem digo aluno, tu foi uma excelente aprendiz. Tu soube, né, construir o teu mosaico, ver o que que era importante, o que não era, e construiu a tua vida. Então, É, assim, ó, é todo teu, né, esse merecimento. Então, é verdade. você Na continue tendo verdade, muito sucesso. na verdade, a gente não ensina. Eles aprendem Isso conosco. aí, é verdade. Mas o fato de aprender tem um querer, né? Com certeza. E Não pode querer haver uma fazer, né? indução. Tem que Querer querer aprender e querer aprender, fazer. querer chegar lá. Ah, que maravilha isso aí, Exato. olha só. Eu acho importante porque alguém deverá estar aprendendo com a gente aqui. E o mais legal é que quantas pessoas a gente cruza, né, pela rua, pelo Meu shopping, Deus. e a pessoa vem te abraçar, às vezes tu não lembra, porque a gente é um só, e aí, né, são inúmeros Ah, não alunos, tem dúvida. mas tu perceber, assim, realmente a gente contribuiu, né, para mudanças significativas na vida dessa pessoa. Então, por isso que eu digo, né, que o estudo, ele é muito importante, porque a gente já passou, né, por vários ciclos aí, por várias Olimpíadas, Claro. e percebe que esse aluno que se dedicou, que realmente de fato quis aprender, que quis aplicar, né, o conhecimento, ele teve, né, uma boa colheita, né, tanto na sua vida profissional, intelectual, enfim. Mas, assim, da administração, né, como é que você chegou na educação em si? A apresentação, o anúncio ali, né? Colocou, né? Mestre em educação. Sim. Olha só. Então, eu fui fazendo algumas especializações e outros cursos também, né, a nível comportamental. Então, fiz curso de programação neurolinguística, né, inteligência emocional, de coaching, mas sempre que eu fui me aprimorando nisso, né, era para levar para a área da educação, era para melhorar, né, os métodos e as ferramentas, né, em sala de aula. E foi, né, muito bacana, né, essa questão de se autoconhecer, de se autoconhecer e poder também contribuir, né, para que outros se autoconheçam, para, né, buscarem seus melhores resultados, foi fundamental. Então, quando eu busquei, né, a área para eu fazer minhas pesquisas no mestrado, era em estudos culturais. E eu queria, né, saber estudos culturais dentro das organizações. Né? E você fez o mestrado de estudos culturais? Eu fiz mestrado em educação, né, e a linha do mestrado em educação era estudos culturais. Estudos culturais, o mesmo. Então, eu consegui... E da Elisa, sim, eu consegui fazer essa junção, né, de todas as ferramentas que eu fui aprendendo, e fazer essa pesquisa, né, de como isso, né, age e faz com que o professor em si tenha, né, um novo papel dentro do currículo, né, educacional. E com certeza foi um trabalho que foi difícil de fazer, foi desafiador, né, mas que também rendeu bons frutos, e hoje a gente tem um entendimento muito maior, porque, né, sabe que a gente se desconstrói muito quando entra no programa de mestrado, então muitas crenças que a gente tinha vão, né, por água abaixo. Ainda bem, graças a Deus, coisa boa. E se reconstruir, né, é um papel muito importante. Sim. Então, é doloroso, mas é extremamente, né, se é complexo, positivo. É porque a gente está no caminho certo. Exato. Porque fácil, aí não. Não, e dói, né? Dói. Aí eu sempre falo, né, quando o aluno, às vezes, assim, trabalhei o dia inteiro, né, não deu tempo. Eu digo, olha, tempo é uma questão de prioridade, né? Porque eu também trabalhei, estudei, foi sempre assim a vida inteira, né? E se eu posso, tu também pode. Né? Então, bora. O tempo é uma questão de prioridade. Qual é a tua prioridade? Então, a gente sempre fala isso. Tem alguma cadeira, assim, que se destacou com mais facilidade, mais prioridade? Na parte do mestrado ou da graduação? Não, da graduação ou da continuidade. Então, eu trabalhei no banco, né, por muito tempo, e eu era muito das exatas, né, das ciências exatas. E na graduação, eu me descobri
nas ciências humanas. Olha Então, só. filosofia, né, é uma cadeira que desperta muita coisa. E depois fui para a área de gestão mesmo, da área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, comportamento humano. E por isso, né, que além do mestrado, eu iniciei doutorado, já também, né, continuando nessa parte de comportamento humano, né? E fazendo também psicologia na PUC, né? Para quê? Não, eu digo assim, nunca diga nunca, né? Mas assim, eu não penso em seguir a área clínica, mas de fato, né, aprender mais sobre pessoas, né? A filosofia é o estudo do pensamento humano, né? E a psicologia é o estudo do comportamento humano. Então, entender esses comportamentos. Então, acredito que seja um próximo desafio aí na área acadêmica para eu continuar. É verdade. Então, foi a área, com certeza, a área de desenvolvimento humano foi o que me chamou muita atenção. Sim. E hoje eu trago isso, né, como uma bandeira, assim, a se defender, que eu defendo, né? Que é a gente aprimorar aí as nossas soft skills e principalmente as dark skills, que é isso que o senhor comentou, né? Senhor, perdão. Mas, né, do que a gente deixa, né? Do que as pessoas lembram da gente? Né, se eu fiz algo e alguém precisa de uma referência, né? Onde eu me posiciono nessa situação? Então, isso é o legal. Pois então, agora vamos entrar então nessa a parte da tua história atual, assim, em Gravataí, né? De hoje. Evidentemente que o futuro está guardado. Vai ter muita coisa, porque um perfil relacional e empreendedor como o teu não vai ficar, né, uma coisa, mas a rodada de negócios. A rodada, ela está indo muito bem. Isso eu posso falar. E quem está um pouco fora do tabuleiro, não estou fora da rodada, mas do tabuleiro, vendo e conhecendo algumas pessoas, né? Aí, e a repercussão está acontecendo um eco na rodada. Inclusive, eu falei que a gente podia conversar depois. Que eu achei prematuro, e isso é um bom sinal, né? Porque você está indo para a terceira rodada de negócios, né? Agora, daqui a pouquinho, já vamos entrar como. E já tem uma repercussão. Pessoas me perguntando, dizendo, e eu querendo encaminhar já então, para essa terceira. Participem. Participem. Não, é incrível, é incrível. É algo que é muito importante, principalmente agora que a gente está numa fase, né, pós-processo climático aí, né? A gente está numa fase de crescer, de se lançar, de algo, né? Uma rodada de negócio que tem oportunidade, né, da gente se conhecer. Eu não quero avançar, mas eu quero começar dizendo que o início foi muito bom. Tá? Eu gosto muito quando é objeto de desejo. Não é você que quer que o empresário faça a rodada, é o empresário querer fazer. E eu achei muito cedo para isso começar a acontecer. E eu já recebi algumas ideias, assim, é certo? Então, isso é muito bacana, né? Como é que iniciou? De onde é que veio essa ideia? Como foi, assim, bem no iniciozinho? Então, na academia, na universidade, eu também dou aulas na disciplina de empreendedorismo. E eu estava fazendo um projeto de empreendedorismo júnior. E aí eu comecei a estudar sobre rodadas de negócio, já que né, o Sebrae... Deixa eu atrapalhar. Empreendedorismo júnior. Fala isso para quem está aí. É uma forma que a gente tem de colocar, né, o aluno, os discentes, a realizarem práticas, né, de ser empreendedor. Então, é aquilo que eu comentei, é desenvolver
as capacidades, né, as competências para se tornar, né, um líder, para se tornar um empreendedor. Porque o que a gente diz? Que empreendedor todos somos, né? Porque a gente empreende, né, a nossa força para realizar algo. Claro. Nem todos desenvolvem. Nem todos, mas por natureza somos. Claro. Então a gente vai lá buscar, né, realizar aquelas coisas que a gente sonha. No mundo, né, corporativo, tem muito essa confusão de ser empreendedor e ser empresário, né? Então assim, o empreendedor, ele tem esses sonhos, né, e através de uma formulação, né, de uma, como a gente diz, de uma legislação da parte legal, a gente se torna empresário, né? Então, aí através de um CNPJ, a gente se torna empresário. Juridicamente, então, responsável. Isso, legalmente. E então tem essas questões que eu gosto muito de diferenciar, né? O perfil empreendedor e o empresário. Mas né? sem Andam dúvida. juntos, mas, né, são coisas diferentes. E com os alunos a gente faz muito isso, né? De como que a gente pode fazer com que eles tenham essa experiência na prática. Por quê? Porque o aluno que está hoje na universidade é, né, o aluno que ou já está, né, no mercado profissional, mas ele pode aí atingir, né, outros cargos, né, na qual ele almeja, ou aquele aluno, né, que está entrando no mundo acadêmico agora e precisa, né, já ter esse conhecimento. Então, eu comecei a fazer isso, né, através de um projeto de extensão, a formular isso, e comecei a estudar rodadas de negócio, que era para fazer essa integração aluno, né, versus comunidade, né, profissional, empreendedora e empresarial. Empreendedorismo jovem. Jovem. E, é claro, o Sebrae é uma referência, né, de rodadas de negócio, e como Sebrae Rio Grande do Sul e várias, né, outras entidades aí aqui, privadas. Já falando nisso, né, nosso podcast ele tem o apoio do Cindy Lojas. Sim. Né? O Cindy Lojas também ele fomenta. Isso, Cindy Lojas, a Sigra. Claro. Aí essas instituições são fortes. E o ano passado, né, eu fui convidada pela Selma Fraga, que é uma pessoa também na qual eu tenho grande apreço. Empreendedorismo, né, direto na veia. Então, assim, é uma pessoa na qual eu admiro, que eu tenho apreço. E ela me convidou para fazer, inclusive aqui no Cindy Lojas, o Empretec do Sebrae. Olha. Aí eu vim fazer o Empretec e ganhei, né? Eu e os meus colegas ganhamos o Empretec. Olha. Então, quem é empreteco sabe como funciona, e é uma semana de grandes desafios. E com certeza também foi um ganho muito grande, assim, para mim como pessoa, para mim como pessoa pública também no município, mas principalmente pelas capacidades que eu nem sabia que eu tinha. Né? Então, para ver como a coisa vai... Extraordinário. Foi muito, muito legal, assim. E no Empretec eu conheci a Camila, que é a coordenadora do NAMI, né, do Núcleo a Sigra de Mulheres Empreendedoras, na qual ela me convidou para fazer parte do núcleo. Aí eu passei por uma seleção, né, no NAMI, fui contemplada com a oportunidade de participar, então, né, desde o início desse ano eu faço parte do núcleo, né? E lá também foi um despertar muito grande. A gente vai pensando que a gente vai contribuir muito, né? E a gente vê que aquele contexto é que contribui muito com a gente. Verdade. Né? Então é uma troca, muito legal. Então esse projeto ele já estava ali no forninho, e aí quando eu entrei, mas tudo informal, eu não tinha CNPJ ainda, eu era uma empreendedora, mas não tinha o CNPJ. E ali se fortalece muito essa questão, né, de a gente, né, deixar de lado só o nosso CPF, né, e de fato se reconhecer como empresária. Então, em abril, a minha empresa abriu. Olha então, dia 17 de abril, né, eu dei vida, né, a esse sonho. E hoje esse sonho se chama Para Melhorar, né, Gestão e Educação Corporativa. Exatamente. E esse projeto ele começou em abril, né, tipo, de fato, como CNPJ, né, que nem eu falei, mas ele já vem, né, de muito tempo.
E aí eu comecei a estruturar, né, como eu ia fazer. Aí conversei com o Giovanni, que é um grande parceiro, um grande amigo também do Bar do Lado, né, expliquei para ele a minha ideia e ele, né, na hora abraçou. Então, isso que é legal também, a gente encontrar pessoas que também têm uma missão, que também têm uma visão e que têm valores, né, semelhantes ao nosso. Quando o projeto é bom, a gente enxerga, vê. Sim. E aí fechou na hora isso. Aí comecei a programar em abril, quando eu abri a empresa, né, ele já estava pronto, né, o projeto Para Melhorar, que visava fazer essas rodadas de negócio para fomentar, né, os negócios dentro do nosso município, mas também, né, tinha os dois viés, né, uma de aumentar os negócios, de potencializar, de fortalecer conexões, né, mas também pensando, pô, se eu vou fazer isso, né, junto aos empresários, a demanda vai aumentar. E será que eles têm, né, pessoas qualificadas para dar esse suporte, para dar esse atendimento? Então, é importante também que os funcionários, que os colaboradores e que os próprios gestores, né, sejam qualificados ou que estejam preparados para essa demanda que vai chegar. Então, eu fiz, né, as duas pontas, a rodada e o suporte para poder dar para esses empresários e para os colaboradores, né, que melhorassem essas competências ou potencializassem aquilo que já é bom, né? Mas a gente sempre tem a oportunidade de melhoria. Então, por isso que eu digo, a Para Melhorar, né, vem com todo esse contexto, que sempre dá para a gente melhorar. Mas eu nem sabia, né, lá em abril, que a gente ia passar por todas essas adversidades climáticas, né? Então, onde, né, ocorreram muitas perdas, né, tantas perdas aí de vidas, não, né? Não só com o econômico, mexeu com a vida. Com tudo. E, inclusive, né, eu tinha aulas presenciais que ficaram todas virtuais. Sim. Né? E tudo isso. Aí eu, e agora como que eu vou startar? Então, a primeira rodada de negócios, ela ia ser feita em 20 de maio. Aí parou, né? A gente ficou parado e a gente sabe que vai, né, sofrer essas consequências ainda por muito tempo. Só que, né, a rodada de negócios, ela acabou ainda se tornando mais forte, mais visível. E os empresários, né, conseguiram perceber, né, que isso não era uma proposta, que era um propósito. E que todo mundo engajado nesse propósito, né, juntos, né, que com certeza, né, esse movimento se tornaria mais forte e que a gente poderia se ajudar. E eu acredito que isso tenha sido, né, um fator, né, muito relevante para que houvesse essas adesões aí, né, de forma ativa. Só que a gente tem que pensar, né, que essas questões climáticas, a gente acredita, infelizmente, que elas vão ocorrer, né, de maneiras mais constantes. Pelo menos a gente deve estar melhor preparado. Exato. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Não é só com a remediação. E pensar que isso não é um movimento que veio e vai passar, né? Que isso tem que se transformar em algo cultural. Se a gente quer, né, construir algo mais sólido para a gente, né, para o empresário, para a comunidade, isso tem que perdurar. Né? Essa consciência ela tem que se manter. Esse movimento ele precisa ser mantido. Então eu criei, claro que, né, uma primeira edição, a gente percebeu, né, a necessidade de criar mais, que a gente já tem uma agenda aí até dezembro das rodadas e que possivelmente, né, ela venha como um movimento aí transformador de cultura, né, e que ela se estenda para que todo mundo tenha aí a oportunidade de saber o que é isso, de quantas parcerias podem serem criadas a partir desse movimento, né, com ética, com valores, e que todo mundo pode se ajudar para construir, né, uma sociedade melhor sem utopia, né? Claro. Não, a rodada ela me chama muito a atenção, não só pela prática do negócio, pelo encontro, pelo aspecto relacional, que é o mais importante e tal, não só isso, mas eu vejo que ela ajuda muito na competência. E não chega a ser filosófico, mas pensando sobre competência, né,
né, houve uma mudança muito grande nessa palavra. Porque antes um produto era vendido, né, com muita segurança quando a empresa ela divulgava 100 anos no mercado. Uma solidez, algo importante. Hoje a gente vê, eu pelo menos, né, vejo diferentemente, e eu tenho falado muito nisso, entende? A competência, ela não se faz pela extensidade do tempo, mas pela intensidade da prática. Então, nesse sentido aí, né, a gente está abrindo, a gente que eu digo porque eu fiz junto, você que é a mãe do projeto, está conduzindo e brilhantemente. Eu senti em fazendo a rodada, participando efetivamente ali, né? Você não sabe, mas na verdade eu estava fazendo teste ali com as pessoas, perguntas, isso, aquilo. Eu digo, tem sempre alguém observando. Eu estava ali, um observador e indagador, né? E eu colhi isso, entende? Essa intensidade da prática, de fazer o negócio e de querer crescer no negócio, né? Então, foi muito importante nesse sentido, né? Bom, mas para quem está assistindo, como é que acontece essa rodada, né? Em primeiro lugar, como é que chega na pessoa para ela se inscrever para fazer parte da rodada? A pessoa sou eu. Como é que ela chega aí? Então, nesse primeiro momento, né, eu mesmo, né, converso com as empresas ou com os empresários, até porque a gente tem um relacionamento muito legal e até por fazer parte, né, do NAMI, da SIGRA, e aqui também com o presidente o José Rosa, que a gente já tem um relacionamento aí também de longo tempo. O José Rosa, ele foi colega da minha mãe na Taurus, então ele me conhece desde a barriga da minha mãe. Ele também sempre foi um apoiador, né? Várias palestras eu dei aqui, cursos. Então ele sempre foi uma pessoa que também acreditou muito. E a gente fala, né? É que mesmo que tenha sido algo rápido e que aconteceu de forma rápida, existe uma construção longa, né? Por trás que as pessoas também às vezes não percebem. Mas essa construção também traz um reconhecimento quando a gente faz as coisas com o coração. Claro. Né? Quando não é só questão financeira, é a questão de autorrealização e não pensar só em si. Né? O que a gente fala é que existe muita diferença entre ambição e ganância. E eu falo muito sobre isso, que a ambição está ali, em a gente querer algo melhor para a gente, para a família, para a sociedade, né, para o próximo. Em termos filosóficos, ambição é uma virtude. Exato. Que não é ensinada na escola. Muitas vezes é tido como negativo. Agora, negativo é a ganância. E eu já sou, né, de uma outra geração que fala isso. Sim. E dentro do empreendedorismo é isso. É a vontade de querer crescer, de poder contribuir, é crescer e contribuir. Então, essa história ela já vem de um longo tempo. Então, já existe um reconhecimento. Eu consegui construir, né, isso de uma forma íntegra, de uma forma ética, né, sem precisar passar por cima de ninguém, muito pelo contrário. Né, sempre buscando contribuir, né, das formas que eu tinha possibilidade, mas foi sempre assim. E hoje eu percebo isso, né? Eu recebo os louros disso, né? Com muita gratidão, sempre com muita gratidão. A rodada ali, eu percebi pela simplicidade, porque as coisas simples, elas são mais complexas, são mais sólidas, entende? Sim. Você pode falsificar um perfume, mas não pode falsificar água. Exato. Porque a água é simples. E a rodada, ela é simples. Mas ela é muito forte na sua prática. E eu quis inovar, né? Porque o empreendedorismo diz muito isso, né? Do inovar. Sim. Então, o inovar não é fazer algo novo, mas a gente melhorar, fazer de uma outra forma, né? E eu queria sair, né, do contexto corporativo. Sim. Né? Então,
né, eu poderia ter espaço na Sigra, no Cindy Lojas, enfim, que são espaços maravilhosos, mas eu queria sair desse contexto, eu queria levar para um ambiente, né, na qual as pessoas pudessem se sentir, né, mais tranquilas, digamos assim. Então, o Bar do Lado, né, é um lugar que eu digo, até comentei com o Eduardo, né, que é uma segunda casa para mim, além de ser realmente quase do lado da minha casa, né? Então, é um lugar, um ambiente familiar, onde as pessoas também são empreendedoras, e isso é muito cultivado, né? Mesmo com os proprietários, que é o Giovanni e a Liz, abraço para eles também, mas junto aos colaboradores deles, né? Que é aquilo, né? Trazer no olhinho aquele brilho, né? Que o negócio também é deles, né? Então, todo mundo trata como se fosse seu próprio negócio. Eu acho que isso é um diferencial. E é o que eu disse, a missão, a visão e os valores são semelhantes. E isso é o que traz o diferencial. Então, ele é simples nesse sentido, né? A gente não está naquele ambiente engessado, corporativo, de poder estar mais, né, descontraído. E, de fato, saber que, né, o valor da rodada em si não está só no valor comercial. Né? Ele está no valor das amizades que se criam, das relações que vão se criar a partir daquele momento. E que, né, se Deus quiser, vão perdurar aí por muito tempo, fortalecendo relações, né, comerciais e relações também humanas, né? Que as pessoas se deem conta do quanto é importante a gente contribuir uma com as outras, né? Então, esse é o que eu quero deixar como principal. E saber que quanto mais qualidade, né, eu conseguir ofertar o meu produto ou o meu serviço, né, mais autoridade, mais visibilidade eu vou ter. Isso a rodada disponibiliza essa oportunidade, né, tanto de visibilidade. Certamente. E a questão da autoridade é isso, é o empreendedor, o empresário saber que se ele quer continuar, né, mantendo essa autoridade no mercado, que ele precisa inovar também, que ele precisa se qualificar, que ele precisa, né, entregar a mão de obra qualificada, que ele precisa entregar produtos qualificados, que ele precisa entregar serviços de forma qualificada. Então, eu procurei juntar, né, essas duas pontas assim para fazer uma entrega de um produto final. Ficou, né, muito bom. Mais muito adequado. Bom. Como é que ela acontece, para quem não sabe? Então, a gente teve a primeira edição, que ocorreu no dia 17 de julho. Eu fiz a segunda. Isso. Não, desculpa. A segunda não, 17 foi... de junho. 17 de junho foi a primeira. Isso. Que foi, né, muito, muito legal de fazer. Foi muito prazerosa, porque era o primeiro, então era aquele frio na barriga de saber como é que ia ser. E aí a gente, né, vai percebendo que sempre tem o que melhorar. Aí, né, o professor participou da segunda, que foi no dia 15 de julho. E também, né, lá no dia 15 de julho já tinha, né, empresários inscritas para a próxima, que vai ocorrer no dia 12 de agosto. Sim. E já tem gente para setembro, né, inclusive. E assim, não, é espetáculo. E assim vai indo. Então, muitos empresários que já participaram, como vai, né, mudando, né, os participantes. É que mudam as pessoas. Isso. E eu quero conhecer e ser conhecido. Exato. Então, eu quero participar de todas as rodadas. Aí eu comentei, gente, mas assim, ó, não dá para participar todo mundo de todas, porque vai, né, a gente vai preencher as vagas e vocês vão falar com vocês mesmos. Várias turmas ao mesmo tempo. Né? Por que é no máximo 30? Então... Nem chega a 30? A gente tinha formulado a primeira com 30, mas aí tem muita questão do tempo. Sim, né? Então, é verdade. Isso. A gente viu. Como a gente, né, tá trabalhando ali com empresários, inclusive a gente tem aí 3, 4 turnos também, e esse, né, fica muito justo esse tempo, a gente preferiu fazer com menos, né, nesse momento, devido ao tempo de rodada. 26 era? 26. Aí a gente chegou, né, eu digo a gente, porque eu e o Leandro, né, que formata para mim, eu penso, e ele formata, né, na parte mais estrutural, na parte mais de tecnologia, né? Aí a gente chegou no número adequado, que são 22, para fechar o tempo certinho, né? A gente prometeu lá que era das 19 às 22, 22h30, para que seja cumprido, para que ele não se estenda, porque a gente sabe que também no outro dia, né? O dia começa muito cedo para a maioria, né, dos participantes. Quanto a isso é verdade, mas...
Mas nesse primeiro momento, ou nesse primeiro movimento, vamos dizer assim, Sim. até dezembro, ele vai ser nesse formato, aprimorado aí a cada evento. Claro. Mas, né, para o ano que vem também, vamos buscar aí novidades para que tenha mais participantes. Só que a gente também já vai trazer um diferencial para dezembro. Né? Dezembro vai ter a última rodada e depois, no dia 12 de dezembro, né, vai ter um evento na qual todos os participantes de todas as rodadas vão... Desde o início. Isso, vão, né, compartilhar desse tempo juntos, para que todo mundo se conheça desde a primeira até a 7ª edição. Isso foi uma dica, eu tinha feito 6, sim. Aí a gente resolveu, vamos fazer 7 rodadas. Então, já vai ter em dezembro também, além da confraternização. Muito bom, muito bom. Bom, vamos aproveitar assim alguns segundos, porque eu também preciso fazer o meu pagamento, né? Claro. Não é isso? Isso. Eu convido nesse momento a todos sempre para aqueles 4 movimentos. Né? Curtir, comentar, compartilhar e o movimento principal, que é inscrever-se no Filosofia da Graça. Né? Então, nesse momento, eu tenho que pagar o Filosofia da Graça com as inscrições e visualizações para que a gente se inscrevam agora. Agora é a hora. Mas qual a repercussão? Você já teve alguma repercussão, não de feedback como eu tive, mas na prática já teve alguma coisa? É muito novo para isso. Na prática que é legal. Até a gente está montando os indicadores agora para saber, né, a conversão. Né? Então, tem essa questão da conexão e da conversão. Claro. Né? De todas essas conexões, o que está saindo de negócio? Sim. Então, muitos negócios saíram, né, já disso. Né, desses participantes terem novos fornecedores, novos compradores. Já aconteceu. Isso. E a gente está percebendo sabe, isso. Esse material de limpeza. Sim, com a Carla. Muito bom. Então, Carla... vai acontecer. Já está acontecendo. Da Uniclean, Carla da Uniclean aqui, ó, já tem eu tive uma experiência até no início sem ela saber, mas agora vamos efetivar mais. Estou adiantando aqui. Então, não, mas é ótimo. Sim, ela fornece para o Bar do Lado também, já e para outros, né? Muito bom. Tem as gurias da Façanha, ela também em marketing, que já conquistaram vários clientes também da rodada, inclusive eu. A Moza Fiato, né, que também é da pizzaria lá do Marcelo, que é proprietária do Imix. Das mídias ali é espetacular. Eu ainda não consegui ali, mas eu acredito que o maior comprador de tudo isso é o Bar do Lado. Porque toda rodada eles conseguem novos fornecedores. Isso é muito legal. Olha aí. Tá aí. Tem a Móveis Ninho, que está fazendo lá também, né, o orçamento lá para a questão da ampliação do deck, lá na parte de estofados, dos bancos ali do balcão, porque eu estou sempre cobrando o Giovanni. Giovanni, por favor, faça para mim a almofada do balcão, porque é um lugar que eu gosto muito. Então, né, de forma estratégica, né, o material ele fica no balcão, né, o material de divulgação, lá, os cartões de visita, os folders, porque é um lugar que eu considero muito nobre, né, e de conexão, então por isso que está ali, né, os materiais de divulgação. Que legal. A área, Giovanni, por favor. A área da saúde, clínica. Sim, Salute, Eduardo. Importante. Então, o Eduardo participou dessa rodada, né, anterior. Gostou muito. Já vai participar da segunda, da terceira, na real, né? Da segunda dele, mas terceira edição. E vários, né, já se inscreveram para as outras rodadas. Sim. E, no entanto, que né, eu vou falar, eu falei, te inscreve porque está acabando. Eu disse, mas está sempre acabando. Mas tu pode participar como patrocinador também. Sim. Né? Então, se eu for fechar, né, quando eu fecho o número de participantes, pode participar como patrocinador. Algo não só novo, como uma oportunidade. Uma necessidade, né? A oportunidade se criou através da necessidade. Isso. De algo assim. Porque a gente divulga, né, a empresa, né,
né, o serviço, o produto, enfim. Muito bom. Aí o empresário vai lá, deixa o seu banner, deixa o seu material, né, deixa o seu pitch de vendas, que é o vídeo, né, apresentando o seu negócio, e a gente faz essa divulgação. Porque, como eu comentei, a gente precisa respeitar o tempo, até para não ficar cansativo, enfim, porque imagina, são, né, 20 a 22 empresários ali conversando, né? Haja fôlego para falar muito rápido com tantos empresários, mas também, né, possibilitar essa questão da visibilidade. Então, trazer seu material aí que a gente divulga com o maior prazer, que a gente quer isso, quer que todo mundo consiga, né, alcançar seus objetivos, seus resultados, e a gente está aí para cooperar, para colaborar com isso. Muito interessante. Puxa vida, parabéns por essa ideia. Gratidão. Tá aí algo que foi pensado, está sendo realizado, né? E está aí. Já está disponível, né? Inscrevam-se para a terceira rodada, né? E 12/8 e a próxima 11/9. Tem possibilidade de fazer a terceira rodada com 2 turmas de 26? Só estou perguntando. De 22? Então, nesse primeiro momento, não, até porque tem todo um preparo antes da rodada, né? Que é fazer o material, que é preparar, né? A questão de contratar coffee break. Até eu digo, né? Hoje quem trabalha, né, com a gente é o Miguel da Artesano. Aliás, que entrega um coffee break muito bom, né? Excelente. Conheci ele aqui no Empretec, gostei muito, levei o cartão dele, né? Ele veio como parceiro aí na primeira rodada e né, na segunda e na terceira vai estar com a gente de novo. Mas eu digo, né, as empresas aí que possuem, né, disponibilidade de prestar serviço de coffee break, entre em contato comigo, né? A gente pode pensar em alguma questão aí para fazer uma parceria. E então tudo isso, né, ele envolve esse planejamento, né, tanto da disponibilidade das pessoas, né, dentro do coffee break, para quantas eu vou poder, né, servir nesse primeiro momento. Então são várias situações. Então por isso que a gente fez esse formato, mas claro que sempre inovando. Então mais para frente a gente vai ter mais novidades aí, né? Como esse ano ficou curto, né, digamos assim, esse semestre ficou já curto, está curto, né? A gente, né, quer fazer assim para entregar também o nosso produto com qualidade cada vez, né, melhor, porque, como eu falei, essa melhoria ela é contínua e a gente vai estar, né, a gente tem esse compromisso de entregar cada vez de uma forma melhor, mas mais, né, para frente, se eu digo aí 2025, ele já vem aí com outro, né, com uma outra roupagem. É verdade. Bom, nos encaminhando, assim, uma hora vai ter que acabar o episódio, né? Sim, mas o importante é falar, né? Para seguir também, né? Seguir a página, né? E se inscrever lá na página do Filosofia da Graça. E também, né, no Não, mas arroba para melhorar a gestão. Isso. Que aí já tem o contato aí direto comigo. E o meu telefone, né, que também está disponível lá para que vocês façam contato comigo. Instagram, tá? Instagram, isso. Esse foi o arroba para melhorar a gestão. Sim, lógico. E vamos, né, eu sempre digo, vamos construir juntos essa história, né? E que seja de muito sucesso para todos. Eu tenho 2 perguntas, assim, a queima-roupa que eu gostaria de fazer. Um sonho profissional. A queima-roupa, assim. Qual o teu sonho? Que eu consiga fazer e continuar fazendo, porque eu penso hoje, né, na minha posição, que eu estou fazendo tudo que eu amo fazer, né, e que isso que eu faço, tanto na docência, quanto no NAMI, quanto, né, na rodada de negócios, que eu consiga atingir o maior número de pessoas e que isso de fato faça uma diferença positiva na vida das pessoas, que, né, que a rodada de negócios seja reconhecida como, né, um fomento econômico, né, de maneira cultural
que quebre muitos paradigmas e que isso se torne algo cultural. Adorei. Né? Isso a nível profissional, para mim, né, se tornou uma missão. Eu faço com muito Eu amor. perguntei porque eu sei que não é o negócio. É o propósito. Mas exatamente. É o propósito. O propósito com que as pessoas vão receber, aonde elas vão chegar com esse negócio. Com essa contribuição. É muito grande, vai além do que a gente imagina. Eu digo, eu não faço isso sozinha, né? Eu faço com esses parceiros, por isso que eu digo, a gente, né, a partir do momento que acontece a adesão, a gente já se torna parceiro, estamos juntos. Então, eu já enxerguei esse processo aí até online. É incrível. Não tem... Não tem ele limite. Ele não está numa forma. Não tem limite. E esse também era uma das iniciais dele, era isso, que não ficasse engessado. Certo. Que a gente possa sempre estar melhorando e ampliando. E isso é a alma, né, desse projeto. A filosofia da graça também sempre quer saber um sonho pessoal. Um sonho pessoal. A Daniela, essa profissional, é mãe. Mãe do Lucas. O Lucas, um menino que tem um olhar, assim, ultimamente eu não vi, mas eu conheci, menor, assim, indagativo, assim, né? Como a mãe. É uma figura. Né? É uma figura. Qual o sonho da Daniela? O sonho pessoal da Dani? Ai, pode ser até clichê, né? Mas eu penso em viver, a Daniela, né, ter uma vida tranquila, com meu filho, né, também bem encaminhado. Né? Eu sei que ele vai ter as escolhas dele, mas que, né, de uma maneira divina e mais sábia, que eu possa orientar ele para os melhores caminhos e que ele seja sempre meu parceirinho, né, como ele é, e que a gente, né, não só a gente já é feliz, mas não pense, eu vou ser mais feliz, não, que a gente possa curtir isso, né, como um presente, né, no presente, mas que eu veja ele se transformando aí ele já é um menino do bem, mas que se torne uma pessoa, né, do bem aí, que também consiga contribuir para a sociedade. E eu penso que, a nível meu, Daniela, às vezes eu sou até, como eu vou dizer, não consigo pensar muito em mim, acho que isso é um altruísmo, talvez, né? Mas eu sempre penso assim, que eu vou estar mais confortável quando eu souber que o legado que eu quero deixar, que ele seja cumprido. Então, esse é o meu sonho como Daniela, ele está muito alinhado, né, ao meu sonho profissional também. Mas que eu me sinta em paz em saber que eu, né, fiz tudo o que eu tinha que ter feito. Né, e que se eu não fiz porque não deu tempo nessa existência, né, que outras pessoas deem sequência a isso. Acho que esse nosso sonho é muito semelhante, muito, né, professor? Muito. É isso aí. Eu sempre estimulei muito e motivei, 30 anos aí em palestras e tal, e eu sempre direcionei as pessoas para realizar o seu eu, né? Tu pode, tu consegue, tu vai, etc. E alguns anos últimos eu tomei uma outra direção, tá? Porque eu descobri que esse eu, muitas vezes, é muito limitado, porque nós temos pela nossa humanidade, né? Sim. Nós já somos limitados. E aí eu descobri que esse eu está entre duas letras, né? Uma letra D na frente e uma S depois do eu. E eu desejo assim que Deus te abençoe ricamente, não só no profissional, no pessoal. Porque eu sei, né? É uma pessoa movida ao sucesso, mas não ao teu sucesso, mas o sucesso junto com os outros. É o que interessa. É junto. Nós não somos um ser sozinho.
Muito obrigado por essa. Grata eu, professor. Grata sempre. Muito obrigado. Foi muito bom. E Muito que o prazeroso, Filosofia sempre. da Graça possa te ajudar nesse processo também de divulgação. E a Para Melhorar também está aí, né? Para melhorar. Parceiro. Eu estou junto, né? querendo aprender. Meu grande parceiro, o Eduardo, Sim. né? Da aldeia também. Verdade. É uma pessoa que Sim. eu tive o privilégio de conhecer. E Eu estou aqui eu sei por causa dele. eu sei que estaremos lá, né? É verdade. Para fazer um grande trabalho aí com todos. É isso aí. Gratidão. Obrigado, muito obrigado. Grata eu, Até a professor. próxima. Sempre. Até. Que seja breve. É isso aí.